Mas é isso, Beleza. gente. Quem tá assistindo aí gravado, espero que você não perca o próximo evento. A gente vai falar aqui de PHP, o Laravel, que é o framework do PHP, que é muito massa. Já usei, mas não tanto assim. E é isso, vamos aprender aqui com Samuel Rodrigues, da F Câmara, que é uma empresa ó, que também tem uma comunidade da hora. Colhem lá no Discord deles. E é isso. Valeu, galera. Isso aí, Orange Juice, né? Bom, pessoal, fazer uma breve apresentação minha aqui. Esse aqui é o meu LinkedIn. Todos os links que eu for mostrando aqui, inclusive o meu LinkedIn, eu passo para a Nath e também acabei de entrar lá no Discord. E vocês podem acessar, podem me cobrar também se eu não enviar, tá bom? Fiquem à vontade. E falar um pouquinho de mim. Eu sou Samuel, a minha stack principal hoje é front, né? Eu trabalho com Angular aqui, eu tô alocado na Klabin. Eu sou da F-Câmara de consultoria, eu tô alocado dentro da Klabin. E eu me considero entusiasta de tecnologia, né? Então eu gosto de aprender sempre o máximo possível, sempre tô curioso, pesquisando alguma coisinha. E nessa vida aí fui indo da F-Câmara e agora tô como TL, né? Tô como tech lead aqui da equipe que eu tô. E apesar da minha stack principal ser front, eu acabo tendo que mexer um pouquinho com Java, .NET. Eu tô no projeto agora de Power BI que eu preciso entender um pouquinho da arquitetura da AWS para poder conversar melhor com a equipe, poder entender. Eu tive que fazer uma lambda lá para poder levar os dados também, entender um pouquinho de uma arquitetura para projetos de análise de dados e tudo mais. Então, eu vou mexendo com um pouquinho de cada coisa ali no dia a dia, por conta da função também, e esse lado curioso também me ajuda bastante aí me virando, né? E tá, minha stack principal é front, por que que eu vou falar de PHP, né? Como vocês podem ver aqui um pouquinho, eu tenho o Xodó pelo WordPress, que é um gerenciador de conteúdo em PHP, né? Um dos mais usados hoje na internet aí, de vários sites, de pequenos a grandes, tem PHP aí. Então, até um tempo atrás, a loja do Jovem Nerd era em PHP, não sei se eles já mudaram. E antes de eu vir para a F-Câmara e empenhar mesmo no front, eu tive uma passagem para uma outra empresa aqui da região, onde a gente trabalhava com PHP dentro dos sistemas. Era um PHP mais legado, mas mesmo assim a gente trabalhava com sites de hospedagem, sistemas de hotéis, pousadas, essas coisas, tudo baseado em PHP. E fui aprendendo ali a toque de caixa, como fazer, como funcionava, como debugava e tudo mais. E acabei me apaixonando pela linguagem, né? Aprendi mal e porcamente na época, e depois, indo para coisas mais high level, mexendo com outras arquiteturas, acabei abandonando um pouco. E estava um tempo ali na F-Câmara, surgiu a conversa dentro dos grupos sobre se alguém estava interessado em falar um pouquinho sobre Laravel. Era uma coisa que eu tinha uma curiosidade, sabia um pouquinho o que, que era, mas nunca tinha parado para poder estudar. Então eu falei, pô, vou tentar, vou ver aqui como é que funciona. E com isso ali fui pegando, e fui com essa demanda de IaaS e tudo mais, essas coisas, eu falei, pô, será que tem como integrar com o chat GPT? Por exemplo, fui pesquisando e fui aprendendo aqui como integrar. Então hoje o nosso projeto vai ser uma POCzinha, né, uma prova de conceito aqui, deixa eu arrastar ele para a tela principal, que é basicamente isso aqui, é uma telinha, onde a gente pergunta alguma coisa, então, por exemplo, pensar algo bem aleatório aqui. Ah, não vou conseguir, vou usar o que eu estava testando, o que é pipoca. Maior estado do Brasil. Ótimo, maior estado do Brasil. E ele vai lá consultar para a gente. E ele vai devolver a resposta aqui na tela. O maior estado do Brasil é o Amazonas. E é isso, gente. Aqui a gente vai poder passar um pouquinho sobre dentro das views, das controlas, como a gente conecta numa API também. A gente vai puxar o Bootstrap, a gente não vai instalar ele como dependência nem nada, a gente vai consumir direto da web mesmo para facilitar. E passar um pouquinho sobre como a gente gera a chave dentro da OpenAI e tudo mais, tá bom? Mas antes da gente começar, como estava vendo aqui, estava conversando com o pessoal, tem muita gente que é nova no Angular, inclusive eu também, né? Fui pegar aqui para ver qual é meu conhecimento de PHP e fui vendo como funcionava e achei muito bacana, estou gostando bastante do poder dessa ferramenta aqui, do framework em si, né? Tem outros frameworks PHP, mas o Laravel é um dos mais usados aí, tem a comunidade bem alta e é muito bacana. Ele tem dois jeitos até de instalar, um mais simplesinho e outro que você vai com Docker, que vai mexendo com o WSL aqui do terminalzinho do Windows, né, aquele subsistema Linux, e eu deixei alguns links também para você saber como instala das duas formas. O jeito mais simples e o jeito mais avançado aí
É um pouquinho chatinho, mas é legal se estressar ali. Eu tive que aprender como fazer upload no meu terminal, que o terminal estava na versão 1 e agora tem a 2. Então, eu deixei linkado também os perrengues que eu passei como resolver. Então, vamos aqui para a apresentaçãozinha que eu preparei para vocês. Deixa eu colocar em F11. Então, aqui, os nossos primeiros passos com Lara. Eu vou ter uma introdução, o que é, o porquê usar, os principais recursos, foi um pouquinho da comunidade e algumas empresas que utilizam, né? Então, o Laravel em si, ele é um framework de desenvolvimento web em PHP. Então, ele facilita a gente, no desenvolvimento, a abstrair todas as complexidades que não são necessárias para a gente entregar um valor. Como assim? Então, quando você vai criar uma aplicação, você tem que pensar, pô, esquematizar as rotas, esquematizar autenticações, esquematizar os dados dinamicamente e tudo mais. Então, o Laravel ele vem com um conjunto de ferramentas que te ajudam a fazer essa otimização, né? E você tem que se preocupar só em implementar realmente o que você vai usar. Então, você vai aplicar regra de negócio, criar o seu layout e tudo mais dentro dele. E aqui, por que usar ele, né? Ele é uma arquitetura limpa, então a gente vai ver aqui um pouquinho das pastinhas dele. Ele é bem segmentado, tem a parte dos consumos para a internet, tem a parte dos layouts, tem a parte dos arquivos estáticos, tem a parte das configurações de autenticação. Aqui tem um pouquinho falando sobre a arquitetura dele, né? Que ele usa MVC. Então, é a Model View Controller. Basicamente, a gente pode definir da seguinte forma: a model é o modelo de identidade, onde a gente consegue pegar os campos que estão no banco, quando a gente vai fazer uma consulta, e colocar num pacotinho para a gente poder acessar dentro da aplicação, e ele faz essa devolutiva para a gente, tanto quando a gente vai consumir, quanto a gente vai enviar algum dado também. A View já é a nossa área de layout, onde a gente vai colocar as nossas interfaces e tudo mais. E a Controller tem as nossas regras de negócio, para a gente poder administrar e jogar as informações para as outras camadas, né? E além dessa parte da arquitetura, ele também usa, aqui até ficou redundante, né? Mas ele usa esse Eloquent ORM. O que é isso? Um ORM em si, ele facilita você a otimizar o seu tempo na escrita de consultas. Então, ao invés de eu escrever uma consulta na mão de um select para obter todos os dados de uma tabela, o ORM traz mimificações disso. Então, geralmente a gente tem mimificações como get all. Quando você coloca esse get all, ele entende que você quer fazer um select, você passa alguns parâmetros, ele devolve essa informação para você e monta essa consulta de uma forma mais limpa em tela para você. Isso tem alguns benefícios. Você tem uma otimização na sua escrita de código, mas tem alguns complicativos também. Dependendo de qual ORM você está usando, ele pode criar uma consulta mais densa do que o necessário. Então, às vezes você precisa refinar. Às vezes você não vai conseguir, pode ter, tanto por algum tipo de dificuldade no seu entendimento do ORM também, mas às vezes ele não tem a função específica que você precisa para poder obter o resultado necessário. Então, às vezes você vai vai precisar usar uma consulta na mão mesmo. E aí você vai indo conforme a sua necessidade. Para as consultas em gerais, ele funciona muito bem, é super otimizado, esse específico do Laravel aqui, né? E o Laravel também tem um sistema muito bom de roteamento. Quem já trabalhou com outros frameworks, principalmente JavaScript, sabe um pouquinho ali que você usa no React. A minha stack principal é Angular, então no Angular a gente usa bastante os routers do Angular. Então, a mesma situação. Você vincula da onde que está a raiz do que você quer mostrar e faz o caminho. Quando você acessa pela URL, ele pagina e devolve o resultado para você. Uma parte legal do Laravel também é o Blade Template Engine. O que faz isso? Quando você vai usar o PHP em si, normalmente, assim, no passado, você usava muito código misto, né? Então, você processava as páginas no servidor e devolvia, sempre assim, né? Então, você tinha muito PHP junto com HTML. Então, vocês têm uma parte que é a consulta ao banco, depois tem as regras, depois tem o HTML em si, dentro do HTML você joga o PHP, e aí vai ficando aquela maçaroca. O Blend Template te ajuda a segmentar isso e criar dinamicamente essa interpolação. Então, ao invés de você criar as condicionais ali, passar as informações do PHP direto no HTML, ele permite você relacionar e devolver em tela e criar o dado dinamicamente. E isso é muito bacana. Tem a parte das migrations também dentro do Laravel, que ela te ajuda
a fazer as alterações de versionamento do seu banco, né? Então, você está desenvolvendo o seu banco durante a sua sprint, né? E por algum motivo você quer acrescentar novos campos e não quer perder os que estão lá, não quer perder os dados. Então você vai atuando nessa migration, ele vai versionando o banco e adicionando os campos ali da melhor forma possível para não quebrar a estrutura. E você não tem que fazer isso manualmente também. E aqui eu vou mostrar para vocês, antes de seguir para o próximo tópico, um exemplinho sobre essa questão do PHP mais sujo, né? Então aqui é um exemplo de um código de um dos serviços, dos aplicativos legados que eu já trabalhei. Então, como vocês podem ver, como ele funciona aqui, né? A gente tem esse require, que trazia as informações de conexão. Samuel, pode dar um zoom um pouquinho? Ah, posso, perdão. Desculpa interromper. Aí, como é que dá zoom aqui nesse negócio? Ctrl mais. Aí não controlou mais, não. Agora foi. Tinha travado, era meu PC que travou. O problema estava entre o computador e a cadeira aqui. Bom, ele tem um require aqui que traz as conexões do banco, e aqui ele faz todas as tratativas dentro do PHP para a gente poder devolver os dados que a gente quer em tela. Então ele faz o select dentro das tabelas, e vai tratando o que acontece com cada select, e vai montando os for each, tudo isso aqui, até ele devolver aqui embaixo o HTML, e ele vai fazendo as interpolações do resultado aqui embaixo, dando eco. Então você fica com um arquivão assim, com essa maçaroca de dados. Isso é um dos arquivos mais limpos até. Tem uns aqui que são uma vergonha mesmo. Então, quando você começa a usar um framework, isso aqui fica mais abstrato e você consegue deixar o seu código mais otimizado. Isso ajuda muito na manutenção, no entendimento, na passagem de conhecimento, quando troca a equipe de desenvolvimento. Então, o Laravel te ajuda muito nessa questão aqui, tá bom? Deixa eu voltar lá para a apresentação agora. E aqui a gente tem alguns destaques do Laravel, né? Dentre eles, a gente tem a parte do sistema de autenticação, que já vem meio que pré-formatado dentro dele para você poder ir trabalhando. Ele tem a parte já programada dos envios de e-mail para você poder ir configurando e disparar os seus e-mails, né? Quando a gente trabalha com PHP puro mesmo, a gente tem algumas bibliotecas que a gente usa para poder configurar os envios via SMTP, que é o protocolo que você configura para poder fazer os disparos de e-mail, né? Então, tem formulário de contato, alguma coisa do tipo, ou precisa disparar algum tipo de mensagem, algum alerta do sistema via e-mail, você vai ter que configurar. Ele tem a parte de cache já integrada dentro dele para você poder ir configurando. Você pode fazer alguns agendamentos de tarefas para ele poder ter questões automatizadas, sei lá, por algum motivo você quer que em X horário do tempo ele gere um relatório exporte para tal lugar, ou faça alguma limpa num banco que você está usando, ou crie uma view com os dados atualizando. E ele tem, por ele ser bem robusto e ter a comunidade bem ativa, ele tem integrações com vários serviços populares também, por exemplo, a AWS. Então, é bem tranquilo de você mexer nele, porque ele é bem confiável, já está bem maduro no mercado. Então, tem várias integrações que você pode fazer, além do que ele já traz nativamente para você. E falando aqui, acabei misturando um pouquinho os tópicos, né? A parte da comunidade ativa e documentação. Durante a pesquisa para fazer a apresentação, eu fui encontrando diversos cursos, diversos conteúdos, tem muita coisa gratuita também, tem muita coisa gratuita em português também, então isso ajuda bastante no seu aprendizado, né? Como você vai fazendo o seu projeto também, e entrando em vários fóruns, tem canais no YouTube que fomentam o Laravel, onde eles têm a própria comunidade a respeito do Laravel em si, onde você entra e troca ideia, vai entendendo um pouquinho, vai tirando suas dúvidas, conversando. Então, é bem bacana a comunidade do Laravel, né? E por fim aqui, a gente fala um pouquinho da parte da flexibilidade dele, né? Tudo que a gente já conversou, ele facilita você a ir incrementando mais a sua aplicação. Ao invés de você ter que ir construindo muita coisa do zero, por exemplo, ter essas facilidades, você consegue sempre adicionando bloquinhos, né? Estruturando ele de forma com componentes para você poder ir ganhando tempo de desenvolvimento. Tá bom? Isso aqui é um pouquinho sobre ele. Agora a gente vai para o que importa mesmo, que é um pouquinho do nosso hands-on, né? Não desliga o PC, ele fica travado, gente. Isso que acontece, viu?
Então, deixa eu pegar aqui o meu scriptzinho para ver quais são os primeiros passos do nosso hands-on. Bacana. Como que a gente pode começar a trabalhar com Laravel? Se você não sabe nada, nunca ouviu falar, o primeiro passo que você pode ir é dentro do próprio site deles, e eles têm o Get Started. Não tem problema não saber inglês nessa parte aqui, pessoal. Você pode usar o ChatGPT, pode ativar a opção de traduzir aqui, e aí ele vai explicar um pouquinho disso que eu já falei e aprofundar bem mais dentro da documentação do porquê você usar, as formas que você pode instalar ele em diversos sistemas operacionais. Ele dá também uma orientação do que você precisa para ter o Laravel você poder trabalhar. Primeiro passo, você tem que ter o PHP. Como que você pode instalar o PHP na sua máquina? Você pode instalar de várias formas. Uma delas é baixando o AMP Server, para você poder já vir com as questões de MySQL também, ele tem Apache, tem várias coisinhas aqui para você poder trabalhar com PHP, ou Chão, também funciona. E por último, tem um que eu usei pouco, mas é bem mais prático, principalmente quando eu estou trabalhando com WordPress, porque ele tem várias funções automáticas, que é o Laragon. Então, são todos servidores locais que ele já vem, instalam PHP, você consegue trabalhar com diversos tipos de situações aqui. O Laragon é o mais completinho, que ele permite você fazer instalações mais dinâmicas aqui. Eu nem sabia, mas ele roda até Java, então é bem legal. E com isso você tem o PHP instalado, tem o banco de dados também, daí você consegue acessar pelo PHP-MyAdmin quando o Champ ou o AMP está em pé. E você também precisa do Composer. O Composer vai nos ajudar aqui a poder gerar os pacotinhos e poder fazer algumas instalações dentro do próprio da nossa aplicação. Ele vai fazer o setup da nossa aplicação Laravel também. E para a gente baixar ele é muito simples também. A gente vai no site do Composer, clica em download. Para o Windows ele tem um executável, então é só next, 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 e depois seguir os comandinhos que ele orienta aqui para você instalar. Uma vez com isso instalado, você já pode trabalhar com o Laravel dentro do seu PC. E aí você consegue ver se ele está instalado. Deixa eu ver se nesse terminal aqui vai dar para a gente PHP, ver. Isso aí, você dá um PHP-V, ele verifica aqui a versão do seu PHP que você está usando, para verificar se está instalado. Se por algum motivo esse PHP não funcionar, ele dá algum tipo de problema, você pode ir nas variáveis de ambiente e configurar lá dentro das variáveis o caminho da sua instalação do AMP ou do Champ. E ele vai mostrar para você, deixa eu abrir aqui para vocês verem, dentro da pastinha path. Então aqui você consegue verificar onde ele instalou, né? Então aqui eu tenho o AMP instalado, então está dentro do disco local C, eu vou dentro da pastinha bin, PHP, PHP7, e aqui ele já entende qual que é a minha path do PHP, tá bom? E o Composer, para você verificar se ele está instalado, é o Composer Version. Normalmente, deve ter errado alguma coisa, mas como ele devolveu aqui as coisinhas, está rolando. Acho que tem mais 2 pauzinhos aqui. Isso aí, com 2 pauzinhos. E basicamente com isso você já consegue trabalhar com a sua aplicação. Tá bom, pessoal? No nosso caso, como a gente vai consumir uma API, eu gosto de usar também o Postman. Mas tem gente que usa um que é roxinho lá, que a galera da Rock City costuma usar, não vou lembrar o nome agora, mas basicamente vai servir para o mesmo tipo. Você pode baixar a aplicação, você pode usar web também, tem como usar ele web. E basicamente o que a gente vai fazer com o Postman aqui? Essa aqui é a rotinha da nossa API, deixa eu só ver se está com a rota certa aqui, ou se eu baguncei. Está dentro de controllers. Baguncei mesmo, não tem esse aí não. Essa aqui é a rota da nossa API. E aqui são os parâmetros que a gente vai usar. Para quem nunca consumiu uma API, nunca viu esse tipo de interface, basicamente é o seguinte. A gente está usando aqui o verbo post, que vai enviar uma informação para essa API aqui, que é como se fosse o link de um site.
E qual a informação que ele está enviando? Ele está enviando esse conjunto de dados aqui, que está em JSON, e a gente chama de body, né? Então, ele manda esse corpinho de informações para a API, e a API devolve com o resultado para a gente. É só assim magicamente? Não. Para a gente poder mandar isso daqui e devolver uma informação, a gente tem que ter uma autorização. E qual autorização que eles usam na OpenAI? Eles usam, eu não vou saber pronunciar direitinho, mas é Bear Token, o jeito que está escrito, né? E com base nisso, a gente vai na OpenAI, gera o nosso token, acrescenta no Postman aqui na parte de authorization, e aí a gente consegue consumir o dado e receber. E quais são os campos que a gente pode usar? Tem N campos dentro da documentação, mas os principais que a gente vai usar é o prompt, o max token e a temperature. O que cada um faz? O prompt é basicamente a pergunta que está enviando. Dependendo do idioma que você mandar, ele vai devolver no idioma correspondente. O max token é basicamente o tamanho do resultado que você quer ter. Dentro da documentação deles, eles contam os tokens como se fosse as sílabas, né? Então aqui a gente tem o que, o, vo. Então, cada vez que a gente passa por uma sílaba, ele conta um token. E ele vai calcular a resposta para devolver para a gente com base no max token mais o total da pergunta que você mandou. Então, quando a gente obtém a resposta, ele devolve para a gente aqui o prompt que a gente mandou, né? Então, o tamanho do prompt que a gente mandou, o máximo do que a gente permitiu e o total da resposta aqui. E para que isso serve? A gente consegue limitar o tamanho da informação que ele vai devolver para a gente, né? Então, por exemplo, se você não quer que ele devolva uma maçaroca de dados, você limita a quantidade de tokens para ele devolver menos informação. E a temperatura, ela vai variar de 0 a 2. Quanto mais próxima de 2, mais variado vem o dado, né? Então, aqui eu deixei um exemplo muito simples, que é o que é um ovo, para ele responder para a gente, né? Então, vamos consultar aqui mais uma vez. Ele devolve que um ovo é objeto. Por que ele devolveu só isso daqui e desse jeito? Foi o melhor que ele conseguiu dentro dos parâmetros que a gente passou. E ele devolve aqui o motivo da finalização, foi o tamanho. Então, por ter chego no tamanho que a gente determinou, ele devolve a resposta com base no que ele conseguiu. Se a gente começa a aumentar os tokens aqui, para 1000, ele já vai me dar uma resposta mais elaborada. Então, aqui ele já deixa um pouquinho mais claro o que é, e dele dá o motivo da devolução aqui, né, da finalização, que foi parada. Então, ele encontrou uma resposta satisfatória dentro da quantidade de tokens que a gente colocou. Então, não necessariamente ele vai me devolver 1000 tokens, mas dentro de 1000 tokens ele vai tentar preencher a resposta compatível com a minha pergunta. E aí, se a gente variar um pouquinho a temperatura, então, por exemplo, deixar uma temperatura mais próxima aqui, colocar a temperatura de 1. Aqui ele devolveu que um ovo é um objeto redondo, geralmente a cor branca, marrom, que é produzido por aves. Vamos ver o que ele devolve com a temperatura 1. E aqui ele já devolve um pouquinho. Então já começa a ficar mais amplo, né? Então tem a pergunta que é doce. Um ovo doce é tipo de ovo de chocolate. Então assim você vai variando conforme o nível não vou lembrar a palavra agora certinho, mas o nível de precisão, isso. O nível de precisão que você quer na sua resposta. Se você quer uma resposta mais ampla, você aumenta a temperatura. Se você quer uma resposta mais direta, você diminui a temperatura. Então, com esse conceito aqui, a gente vai conseguir fazer a nossa telinha, devolver as informações, tá bom? Agora vamos lá para a próxima parte, que é a gente criar a nossa conta na OpenAI para a gente poder conseguir obter a nossa chave. Deixa eu pegar aqui, onde que está o meu conjunto de páginas. Isso daqui. Basicamente, para a gente ir na OpenAI, a gente acessa o site da plataforma, a parte de accounts, né? Ele vai pedir para você criar uma conta, loga com o Gmail e tudo mais, e vai dar boa. E ele tem essa parte aqui da API Keys, que a gente vem e cria uma nova chave. Na hora que você criar uma nova chave, ele vai devolver para você um conjunto de caracteres e você coloca o nome e aí você já passa a usar. Basicamente é assim que funciona. Então, eu vou criar mais uma chave aqui de teste. Vamos fazer chave teste. O nome é opcional, tá bom? Vamos criar a chave secreta. Ele devolveu aqui e eu posso copiar. Deixar no bloquinho de notas.
tá salvo aqui. Então, a partir desse momento eu já tenho o meu autenticador criado e eu já posso consumir a minha API, tá bom? E agora a gente vai para a nossa aplicação em si. Então, qual é o primeiro passo? Pensando que a gente já instalou o nosso Composer, o nosso PHP e tudo que é preciso para poder rodar, né? A gente cria uma pastinha no lugar que você queira usar. Então, essa aqui vai ser nossa pastinha aplicativo. E a gente vai trabalhar dentro dela. Aqui, vamos deixar esse aqui. E vou deixar a colinha do lado aqui para a minha consulta. Então, basicamente é o seguinte. Aqui dentro, a gente vai acessar o terminal do VS Code. Vocês podem usar qualquer tipo de terminal dentro do sistema de vocês, desde que vocês estejam no local correto, né? Então, aqui dentro do terminal do VS Code, uma vez que a gente já tem tudo instalado, tudo pronto para a gente mexer, a gente vai executar o seguinte comando, que é o composer create project laravel /laravel e o nome do nosso projeto. Assim. Então, a gente cria aqui, vai ser app chat GPT. Vai criar o projeto pra gente. E de onde que eu tirei esse comando aqui, né? Dentro da documentação, depois da instalação, ele vem aqui ensinando você a criar, né? Como eu falei, tem o jeito simples, que é esse, com o Composer e tudo mais, e tem o jeito com Docker, que é um pouquinho mais chatinho, mas também funciona. Uma das vantagens com o Docker também é que você consegue instalar algumas dependências ali, e fica bem legal, é mais rápido para você ir mexendo, é só chato para instalar. Os dois jeitos funcionam, os dois jeitos você vai conseguir trabalhar, não tem nenhum problema, tá bom? Pronto. Ele criou aqui, deixa eu ver se ele já acabou. Quando ele acabar, ele devolve o terminal para mim. Eita, a voz falhou aqui. Enquanto ele está carregando, vou aproveitar uma coisa que é muito legal aqui. A gente tem alguns aplicativos, algumas extensões que você pode instalar no VS Code. Vários editores de texto têm essas bibliotecas para você poder instalar, né? Mas uma bacana aqui para trabalhar com o Laravel dentro do VS Code é essa daqui que eu estava testando. Laravel Blade Snippets. Acho que é assim que se pronuncia. Basicamente, ele facilita você a construir as estruturas. A partir do momento que você digita um B2 pontos, se não me engano, ele vai mostrar aqui. Ele já consegue listar para você todas as estruturas possíveis dentro do Laravel para você começar a escrever. B2 pontinhos, ele começa a listar para você as informações. Aqui eu vou mostrar para vocês assim que a aplicação terminar de carregar. E é muito bom, economiza tempo para você, ajuda na correção. Às vezes você fica quebrando a cabeça, pô, o que eu errei? O que eu escrevi de errado aqui que não está funcionando a situação? Será que deixei alguma coisa aberta? Então isso aqui te ajuda com esses pequenos detalhes, que às vezes na correria, às vezes no começo, ou até mesmo no cansaço que já está mexendo há bastante tempo, você pode acabar cometendo algum deslize assim e fica perdendo tempo perdido no que está acontecendo dentro da aplicação. O senhor já terminou? Ainda não. Demorando, sabe? Deixa eu derrubar o outro servidor aqui. Ele não tá segurando as portas. Ainda não devolveu. Enquanto ele termina de carregar, a gente consegue dar uma olhadinha aqui na arquitetura, né? Então, basicamente o que a gente vai ver é um pouquinho da controller, né? Que vai nos permitir criar as regras de negócio. E a parte das rotas, para a gente poder paginar a nossa aplicação. E a gente vai poder criar também as views, para a gente poder ter as telas da nossa aplicação, né? Pronto, devolveu aqui o terminal para mim. Então, limpada no terminal.
CLS. Basicamente, após a instalação dele, se a gente vier aqui e usar o Artisan, o Artisan, o que ele é? Ele é basicamente o nosso CLI de linha de comando. Eu chamo assim porque todos têm essa nomenclatura. Mas basicamente é para você poder escrever no terminal algumas situações. Então, por exemplo, se a gente coloca PHP, vou limpar o console de novo aqui, PHP Artisan, cadê? Como é que escreve ele mesmo? Isso aqui, Artisan. PHP Artisan Serve, ele sobe a aplicação para a gente. Eita, boa. CLS. Eu tenho que ir também para pasta, né? Então, porque eu estava dentro da pasta do aplicativo, quando eu gerei o meu app, ele criou a pastinha API do app ChatGPT. Então, não tem a aplicação aqui dentro, tem que ir para dentro dela. Então, a gente consegue dar um ls aqui para listar, para ver quais são as pastas, e dar um cd para dentro da pasta que a gente precisa mexer. E ele abre aqui. E aqui ele já tem o Artisan para a gente poder subir o serve do Laravel. Tá aqui rodando a nossa aplicação. Essa aqui é a nossa home, né? Então, o Artisan serve só para isso? Não. Ele pode nos ajudar a criar novas rotas, a criar novas controllers, a criar N coisas de acordo com as situações dele aqui. Então, por exemplo, se a gente vem com PHP, eu tinha uns scripts prontos aqui que eu deixei para vocês. PHP Artisan Make, e você dá um Enter, ele vai dar um errinho aqui, mas ele vai te listar tudo que é possível para você mexer, tá vendo? Geralmente tem um campinho help que devolve a mesma informação. Mas aqui a gente pode fazer de coisas importantes para a gente. A nossa controller, que vai ser a nossa regra de negócio. A gente pode criar a nossa model, que tem a ver com o Elon, que a gente quer aquele ORM que eu estava explicando, que nos ajuda a abstrair as situações de banco de dados. Tem a nossa parte de migrations, que vão nos ajudar com as configurações dos bancos, as tabelas e tudo mais. Então, ele permite você a criar situações que você faria manualmente. E qual que é a vantagem de você usar ele? Porque, por exemplo, se eu quiser criar uma controller aqui, eu tenho que vir dentro da pastinha controller, clicar aqui, fazer um new file e dar o nome. Se eu usar o Artisan para criar minha controller, ele vem aqui, vou colocar make, 2 pontinhos, controller, e o nome da minha controller vai ser controller Samuel. Ele criou a minha controller automaticamente dentro da pastinha. Então, isso te ajuda a manter a padronização que já vem da convenção aqui do Laravel. Você não tem que inventar a roda, ficar perdido onde você vai criar as situações. Usando o Artisan, você consegue ter essa facilidade dele criar as coisas automaticamente para você. E já com alguns importes padrões. Então, aqui ele já vem com o que você precisa para começar a construir a sua controller, né? Com alguns importes aqui, para você poder trabalhar. Deixa eu dar o delete aqui agora. Eita, meu Deus, tá lerdo demais, tá lenha esse PC aqui. Me tira uma dúvida. Fala aí. Nesse make controller, se você colocar, acho que menos resource, ele traz também um CRUD, né? Cara, eu não cheguei a ir tão longe nessa parte aqui não, mas pela documentação que eu estava lendo, dava ele fazer várias coisas para você. Até para você criar a chamada ao banco da migration, ele cria as tabelas padrão com base no nome que você dá para a tabela, ele já cria o create da tabela com um campo padrão, que se eu não me engano é o campo de data, em formato timestamp, e um ID que em formato inteiro. Então, isso já vem padrão, né? Isso, ele já cria esses campos para você. E aí você vai podendo mexer, né? Porque, por exemplo, se você for usar o ID, qual que é a desvantagem? Ele é auto-incremente, né? Então ele vai ser 1, 2, 3, etc. Isso é ruim porque fica mais fácil você ter falhas de segurança, né? Porque se a pessoa sabe que seu ID é auto-incremental, se tem alguma carry sua vazada, alguma situação, é só você ir jogando vários IDs e você obtém os dados. Então, hoje, quando você vai trabalhar com essas questões, geralmente a gente usa os GUIDs, né? Tem 2 tipos mais comuns, que é o GUID. Vai ser assim que se escreve ele. Isso, não, é só assim.
E tem um outro que eu não sei se eu vou lembrar o nome agora. E qual a diferença um do outro? Os dois são hasheáveis, os dois criam uma string para você poder armazenar, né? Ela é diferente, então cria essa questão de chave primária também. A diferença desse daqui para o outro é que o outro ele consegue ser... Qual que é a palavra agora? Ele consegue ser ordenado, isso, ele tem a facilidade de ser ordenado. Como a gente gera o código de forma randômica, você vai ter várias hashes bagunçadas. Isso dá uma lentidão no teu banco quando você vai tentar consultar, principalmente para a galera que está usando Postgres, né? Que é pelo menos a minha vivência aqui com Postgres, é onde eu uso mais essa parte de Gits. E quando você vai para esse outro método, esse outra tipagem desse formato, ele consegue ter a ordenação e daí dá uma otimização no banco. Eu estava lendo sobre a Shopify, que fez uma migração da base deles para esse outro formato de Git para poder obter essa otimização, né? Então, tem sempre isso. Sempre você ganha alguma coisa e perde outra. Se você usa o inteiro, você tem essa facilidade desse auto-incremente, você está entendendo ali que o próximo já é o 2, o 3, etc., mas você perde na segurança. Quando você vai para o Git, você tem a questão dele ser mais seguro, mas ele fica mais genérico, né? E quando você vai para o outro formato, você tem a questão da segurança, dele ser ordenado, mas ainda é mais fácil você ordenar de forma numérica do que dessa forma. Então, sempre tem os seus pesos de ganhos, e vai variar muito dependendo da arquitetura que você está usando, qual que vai te servir mais. Tem sempre os mais recomendados dentro da segurança, mas acaba indo dependendo da sua necessidade mesmo. Cara, eu falo muito, então, e eu falo rápido. Se vocês quiserem falar alguma coisa, interromper, manda bala. Eu não tô vendo se alguém levanta a mão, mas começa a falar que eu paro e vou ouvindo. Vai ser uma troca, beleza? E eu bebo mais uma aguinha aqui. Onde que a gente tinha parado? Tá. Então, basicamente, voltando aqui para nossa arquitetura agora que ele terminou, antes da gente começar a fazer qualquer coisa, que é que eu sempre estava esquecendo, a gente vai mexer na env. O que é a env? A env, geralmente, é onde ficam nossas variáveis de ambiente. No Laravel em si aqui, ele tem um git ignore para isso não subir. Porque é aqui que você coloca suas senhas quando você está trabalhando dentro do teu ambiente local, e não é bom isso para repositório. Às vezes vaza algum repositório e está lá, todas as suas senhas expostas. Acontece bastante isso aí. Estava acontecendo bastante isso aí antigamente. E como que você faz isso normalmente? Aqui no meu projeto, seja no Angular, aqui no Java é outro nome, não fica dessa forma aqui, dependendo do formato que você está usando, mas enfim, a gente acaba consumindo de libraries internas. Então a gente coloca, por exemplo, esse push key aqui, né, que é uma palavra reservada, e quando ele está rodando dentro da esteira, para fazer a subida para os ambientes, ele consegue interpretar qual é essa chave e obter o valor durante o processo de subida. Então, caso o repositório vaze, a gente não tem as senhas expostas no nosso repositório, né? Ele só tem as palavras aqui, as variáveis que são atribuídas. E para que você usa as variáveis de ambiente em si? Para poder configurar os seus ambientes de dev, de produção, de qualidade. Então, dependendo do ambiente, quando ele vai rodar, quando vai fazer a subida, ele lê uma variável e seta essas informações aqui. E dentro do Laravel não é diferente. Para a gente poder aqui ter uma facilidade, eu vou armazenar a nossa variável. Que qual que é? Que é a nossa chave aqui, que vocês não tinham visto, que eu gerei, né? Então, a gente pode chamar do jeito que a gente quiser, desde que a gente mantenha o padrão de escrita aqui, seguindo a convenção, e não tem espaços em branco. Então, essa aqui vai ser a minha chat GPT key. E dou igualzinho. Pronto, aqui uma vez aqui dentro, a gente já consegue usar ela. Então, deixa eu subir o Artisan de novo aqui para a aplicação ficar em pé. Outra coisa que a gente vai fazer também. Eu não quero que essa aqui seja a minha página principal. Essa welcome aqui. Então, daqui a pouco eu vou apagar ela. Mas, por enquanto, deixa ela aí para poder dar carinho para nossa aplicação. E o que a gente vai fazer com isso, né? A gente tem aqui esse Blade. O que é o Blade? O Blade é o que eu comentei sobre a engine que faz os inputs dinâmicos aqui. Nesse caso não tem nenhum. Ah, tem sim aqui. Ele está imputando dinamicamente essas informações para a gente. Então, se a gente vem aqui dentro da home do Laravel, está aqui embaixo as informações que ele binda dinamicamente, né?
E no caso, o que a gente tem? Que a gente tem uma estrutura normal em HTML e a gente tem uma coisa legal, que é a head, onde a gente vai colocar nossos imports de CSS, arquivos JavaScript, etc. E toda vez que eu for criar uma página nova, eu vou ter o pensamento, vou ter que criar uma head, que vai ter as informações normais de metadado, essa viewport aqui para definir se ele é responsivo, etc., para ele poder mapear isso, né? O char7 que define a codificação da página e tudo mais, né? Para definir aqui. E eu vou ter que ter o body, que vai ter a minha informação principal, e vou ter o footer, que vai ser o meu rodapé. Nesse aqui não vai ter. E toda vez eu vou ter que copiar isso? Não. A gente pode criar layouts aqui dentro para poder reutilizar. Então, a gente pode criar um layout que vai ter uma base para a gente poder trabalhar, onde a gente vai colocar o nosso head e o nosso footer, porventura, se precisar, o nosso body, e dentro a gente vai ir acrescentando as nossas informações dinamicamente. Então, como que a gente pode criar esse layout para a gente começar aqui a trabalhar? Deixa eu pegar a minha colinha aqui, que não vamos inventar a roda, né? Então, basicamente é o seguinte. Por convenção, dentro da view ficam nossas telas, né? E a gente vai criar um novo folder, né? Uma nova pasta, que vai ser a layouts. E aqui dentro, a gente vai criar um arquivinho chamado layout.blade, sempre tem que ter o blade aqui, .php. E vamos aqui entrar nele. E o que o nosso layout vai ter? Nosso layout vai ter um HTML, né? Então, já tenho aqui instalado o negocinho do HTML, ele cria para mim. Aqui eu troco só para PTBR. -br. Se você quiser criar dinamicamente, tem um exemplinho aqui do próprio Laravel, de como é. Ele consegue pegar a geolocalização do teu navegador e joga o lang aqui para poder informar. E aqui, a gente não vai... Deixa eu ver se a gente precisa de alguma coisa disso. Por enquanto, não. Mas a gente vai criar a saída do nosso template. Para eu não ter que fazer CSS, não ter que fazer nada disso, eu já vou importar o Bootstrap. Você pode instalar o Bootstrap e ficar com ele localmente na sua aplicação, para você poder editar as classes e tudo mais. Você pode consumir web. Sempre que você estiver trabalhando com site, pensando na questão de otimização, até no sistema, sempre que você tem um consumo na rede, você perde tempo, porque ele vai ter que consumir o dado. Então, se você puder integrar de alguma forma já dentro da sua aplicação, é melhor. Isso vai variando, porque se você ficar enchendo de bibliotecas também pesa. Então, é sempre assim, de acordo com a necessidade, você vai indo para onde é mais preciso, né? Só precisa não pegarem a má prática aqui de ficar importando tudo de externo. Mas nesse caso, como é uma POC, eu vou só importar o CSS aqui em cima já do Bootstrap. Cara, não sei como pegar isso aqui. A gente pode vir direto no Google aqui e lançar Bootstrap. E aqui a gente tem a parte do NPM, se você está usando alguma interpretação, e você pode ir pegando ele daqui, tá vendo? A gente tem duas formas, a gente pode pegar o script ou os links daqui. Esse CDN é para... Ai, como é que se diz, gente? É para... Ele replica a aplicação em servidores pelo mundo para você poder consumir de uma forma mais rápida, da onde você estiver. Então, dependendo como você configurar, você pode obter aqui. E tem vários tipos de instalação, para vários tipos de framework, não sei como você poder trabalhar. No caso aqui, eu só vou querer pegar a parte dele de CSS normal, fazendo import simples. Então, basicamente, a gente só puxa o style, que já funciona, né? E não tem nenhum style de teste aqui. Essa versão já está muito avançada, está tudo em script. Cadê? Ah, tem um CodePen aqui, eu vou pegar do CodePen se tiver. Se quiser tomar banho, tu pega uma toalha limpa ali ali, tá? Na mesa ali. Ah, já tá puxando o CDN aqui. Serve também. Vou limpar. Vou lá dormir. Fala pra ela que eu tomei um remédio e fui descansar, que eu não quero dormir aqui. Alguém tá com áudio vazando aí, acho que é o Matheus. Tá? Aqui é o CSS dele direto do CDNzinho aqui pra gente poder puxar. Tá bom? Então é basicamente isso aqui que eu fiz. Com o CDN, quer dizer, com o Bootstrap eu já tenho o CSS. E agora eu vou criar aqui a saída do nosso layout.
imagina que a gente tem uma casquinha, né? Que é essa parte do HTML aqui e tudo mais. E aqui a gente vai encapsular as nossas informações dinamicamente. Então, ele tem um decorator para a gente poder trabalhar, que é esse yield. Como eu falei para vocês que eu instalei aquele pluginzinho, ele tem aqui para a gente montar de automático. Dá o Enter. E aí, ele chama de name, você pode chamar como você quiser, o importante é que você mantenha o padrão. Para fins aqui do exercício, a gente vai chamar de content. Júlia, na hora, viu? Já tá ficando tarde, eu vou tentar ser mais rápido aqui. Eu tenho problema para vocês se a gente for devagarzinho mesmo, depende de vocês aí. Ah, por mim tá de boa, tem que ver seu horário aí, que eu acho que eu tinha combinado Não, contigo mais. tirei hoje para isso. Ah, então acho que dá pra levar mais um pouquinho aí, Ah, então pra beleza. terminar o projetinho. Não, beleza, aqui. Vou ir mais no copy-paste aqui pra gente andar, né? Então, aqui eu já tenho o meu content. O que eu vou fazer com o meu content? Todas as minhas outras situações de view, eu quero entrar, que ele seja enviado para essa informação aqui. E agora a gente vai configurar isso. Isso aqui, gente, não é mágica, não. Tem toda a parte por trás do Laravel que faz o entendimento e consegue capturar isso e devolver o conteúdo aqui dentro, tá bom? E aí, o que a gente faz agora? A gente vai criar a nossa view do chat. Então, a gente cria aqui uma nova folder, e eu vou chamar ela de chat só, pode chamar chat GPT, que vai ser só chat. E aqui dentro, eu vou criar dois outros arquivos. Eu poderia fazer em um só? Poderia. Mas, para exercício, eu vou usar dois para a gente poder simular o envio de um componente para outro, né? Indo de um lugar para outro aqui dentro da aplicação. Então, a gente sempre cria o file, né? Com o nome que a gente quer. Então, primeiro vai ser o index, vai ser o meu principal. Vai ter o blade aqui, que é padrão, para ele poder entender a engine. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um b extend. O que esse extend faz? Esse extend, ele vai dizer que a gente está puxando o nosso layout para cá, que é esse. E eu vou dar o nome aqui. Aqui eu tenho que colocar o layout, no caso. Layout.php. Eu não preciso colocar o blade quando eu estou estendendo, importando alguma coisa. Ele entende aqui que ele vem dentro da pastinha, procura o arquivo, né? Pega o nomezinho dele aqui e coloca o PHP pra gente, ele já entende. E aí, lembra que a gente colocou aqui dentro do layout a palavrinha content. E agora a gente vai referenciar quando a gente tiver. E como que a gente faz essa referência? Aqui no Laravel ele tem outro decorator, que é o section. E aí dentro do section a gente atribui o nome e ele importa para dentro do layout aqui. Então, vamos dar mais um B aqui, pronto, section. Ele vai criar aqui pra gente. Toda section tem um começo e tem um fim. O fim é marcado por end aqui, tá bom? E aqui a gente coloca content. E aqui, o que a gente vai fazer, gente? Pra gente ganhar um tempo, vou mostrar mais uma vez a telinha, cadê? A gente vai criar esse formuláriozinho aqui. Então, esse formulário é composto por um input, por um botãozinho, e ele é um form dentro do HTML. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Eu tenho aqui a estrutura já pronta. E o que cada tagzinha dessa faz para a gente? Aqui, a gente está usando a role, que vai aplicar um display flex, para a gente poder centralizar as informações aqui. Tem um jeito mais fácil. Antigamente, antes de ter essa parte de flex e grid, era muito chato. Eu trabalhei uma época que você tinha que colocar float e uns negócios assim mais complicados, que sempre dava um problema. Hoje está muito mais fácil fazer as coisas no CSS por conta dessas situações. Isso tudo aqui vem de dentro do Bootstrap que eu instalei. Então, ele entende automaticamente essas questões, porque está importado dentro do arquivo para mim, tá bom? Aqui eu estou definindo que ele tem uma coluna de tamanho 8, estou colocando dentro de um card, né? Então, ele já traz do Bootstrap aqui para mim essa estruturazinha bonitinha aqui. Dentro do meu card, eu tenho a área de header, que é o cabeçalho, que é onde a gente pode escrever alguma coisa. Então, a gente vai colocar pergunte algo aqui, 2 pontinhos. Depois a gente tem o body do nosso card, e daí o header aplica um acinzentamento para dar um destaque diferente do body. E aqui embaixo, a gente tem a nossa partezinha do nosso form. E aqui a gente está fazendo o decorator do form do Laravel, para a gente poder trabalhar. E aqui, como o nosso form é composto, ele tem o método post, ou seja, ele vai enviar uma informação, ele tem a action, que vai ser o destino da nossa informação, que vai para essa rota aqui perguntar, que a gente vai criar na sequência.
Aqui embaixo, ele tem a área do nosso input, que está encapsulado dentro desse form group para deixar bonitinho e alinhado. Ele vai ter o name prompt, que isso vai servir para eu poder capturar a informação desse input quando eu chegar nessa rota, porque a post vai me passar a informação do nosso formulário. E aqui o placeholder. O placeholder, para quem não conhece, é a informaçãozinha que fica aqui dentro do formulário, tá vendo? Então aqui a gente pode colocar qualquer coisa que a gente quiser. Então, por exemplo, pergunte alguma coisa. Aqui é o nosso botão que tem o Type Submit, ou seja, quando a gente clicar nele, ele dá o gatilho que faz o post aqui do nosso formulário, tá bom? E a gente vai traduzir aqui, enviar. Beleza. Isso aqui a gente já consegue trabalhar? Não, porque a gente só criou a nossa view. E como que a gente consegue vir no navegador e... Deixa eu atualizar aqui, abrir uma outra. Como que a gente consegue vir aqui no navegador e poder achar a pasta? Tá vendo que o Laravel devolve para a gente not found? A gente tem que criar a rota. E como a gente cria a rota? Para a gente criar a rota, ele entender essa página aqui que a gente quer mexer, a gente tem que vir aqui dentro do route. Como a gente está trabalhando com web, a gente vem aqui em web e aqui a gente faz a nossa rota. Percebam que essa barrinha aqui é a nossa home lá do Laravel quando ele inicia, né? É isso daqui. Então, por que não tem a barrinha aqui? Porque ele subtrai a barrinha quando você está na página principal. Mas é a mesma coisa. Então, essa aqui é a home. Toda vez que você quiser criar um direcionamento para uma home, é só aplicar a barrinha e colocar o nome da view que você quer trabalhar, que ele vai tratar como a home. E aqui você pode fazer todo o seu roteamento para você poder atuar dentro da sua aplicação, né? Então, no caso, a gente vai fazer bem simples de primeira. A gente vai só replicar isso aqui. A gente vai colocar que aqui a gente quer ir para o chat. E a gente vai colocar que ela está dentro da view chat.index aqui. Deixa eu ver se era isso mesmo. Chat.index, acho que é isso. Deixa eu ver, com certeza. Ele vem para cá e a gente vem aqui e coloca chat. Isso. Aí o que ele vai dar aqui para mim? Ele deu que essa rota não foi encontrada. Então ele não está conseguindo achar essa rotinha aqui para a gente poder trabalhar. Deve ser erro meu na apresentação dessa view aqui. Vamos só trocar aqui. Tá dentro de chat, tá certinho. Rota chat, tá dentro de chat, view. O que ele tá dizendo mais aqui para mim? Rota não definida. Não tá encontrando a rotinha. Acho que ele não tá achando a outra que você usou lá no HTML, a de perguntar. Ah, bem notado. Você tá vendo mais que eu aqui. É. Isso mesmo. Eu já vi muito essa tela de erro, infelizmente. É isso mesmo aqui, você tá certinha, olha só. Tá vendo mais que eu aqui. Olha, vamos lá dentro da nossa perguntar, porque ela vai entrar depois. Vou só subtrair ela aqui e já vai dar certo. É simplesmente com essa rota, tava dando erro, eu falei, ué, o que tá de estranho aqui? Não tem complexidade pra você fazer. Bem notado. Pior que eu tinha até notado alguma situação que isso podia acontecer e não li na coisinha aqui. E agora ele não achou layout.php? Claro que tá aqui. Será que eu escrevi errado? Page content. Aqui, layout.php. Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa errada. Ai, gente, vacilei. Aqui não é layout.php, é layout.layout. Para não ficar assim bagunçado, o que eu vou escrever? Eu vou fazer rename aqui, e o nome desse layout vai ser app, porque é a nossa aplicação, tá bom? E aqui vai ser layout.app, e agora sim. Layout.app tá aqui. Aí deixa sem o PHP no final? Sim, fica sem PHP. Não, dentro da
da instrução. Ah, layout. é layout. O dev Ai, não meu tem página. Deus, não tem. Puta que pariu. É layout. Ai, caramba. Pronto, aqui. Tá bonitão já ele aqui. E agora, ele já tá funcionando. Só que aqui é a parte das rotas, né? Então, dentro das rotas, a gente pode passar vários parâmetros para poder fazer as configurações dela. Mas, se a gente usar aqui, fica um código mais sujo, né? Porque a vantagem de você usar o Laravel é você poder segmentar as coisas. Então, toda a questão de regra de negócio tem que estar na controller. E o que eu quero fazer com esse meu chat aqui? Eu quero, quando eu digitar a informação aqui, ele envie, processe, consulte a API do ChatGPT, devolva a informação para mim e mostre na minha tela. Eu vou fazer isso tudo aqui? Não. Então, a gente vai lá para a nossa controller e vai criar a nossa controller. Como eu sou um cara preguiçoso, eu não vou criar a controller na mão, porque eu tenho que fazer os imports lá, e vocês já viram que eu sou ótimo para esquecer as palavrinhas, as letras aqui. Então, vou fazer uma controller, que vai chamar chat, GPT, controller. Deixa eu escrever isso aqui bonitinho. A padronização que ele está usando aqui dentro da app, HTTP, controller. Isso aí, primeira letra maiúscula das palavras. Beleza. Aqui criou a controller, ele já fez os imports usuais para a gente. E o que a gente vai colocar dentro da nossa controller, meu pessoal? A gente vai remover essa questão dessa rotinha index aqui, porque a gente quer que aconteça todo o dinamismo, toda a configuração pela controller e a nossa rota fique responsável apenas em rotear mesmo, em fazer a paginação. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou criar duas funções públicas e uma privada. Basicamente, esse conceito aqui, quando você trabalha mais em orientação a objetos, você vê mais amplo. Mas, em grande resumo, nossas funções públicas vão ser acessadas pelo restante da aplicação e a privada é aqui dentro. Isso você deixa o seu código com traços mais protegido, né? Principalmente quando você está trabalhando com várias pessoas. Dependendo da pessoa, pode escrever alguma coisa errada, começar a consumir, ficar importando várias coisas que não deveriam. Então, assim, você tem um controle maior aqui, o código fica mais certinho. PHP Artisan Sur. Isso. Então, a primeira vai ser uma public function index, que vai devolver a nossa página principal aqui pra gente, toda vez que a gente acessar ela. Então, a gente vai dar um return aqui. Return view. E vai ser a nossa chat. Tem que colocar aqui chat.index. E tem que colocar o nosso pontinho. E aí, o que a gente faz agora? A gente vem aqui para nossa web e vamos alterar a nossa rota. Aqui. O que eu fiz aqui dentro? Eu estou fazendo a minha rota, que segue o padrão aqui, só que eu estou importando a nossa controller, né? Então, escrevi até a controller errada aqui, é GPT. A nossa controller como class, e eu estou acessando a index dela aqui, para poder chamar a função. Então, quando eu passar nessa rota, ele vai vir aqui dentro da nossa GPT controller, cai aqui dentro e vai devolver essa view para a gente, tá bom? E aí a gente tem que fazer o import também da nossa controller. E, em teoria, ele não vai quebrar. Não quebrou, então está funcionando. Então, basicamente, a gente fez isso aqui. Agora, qual que é a próxima função? A gente vai ter que criar aqui a nossa response, que vai devolver a nossa informação para ficar mais separadinho as situações, né? Então, o que a gente vai... como a gente pode escrever ela? Quando você está trabalhando em projetos, você vai colocar no GitHub, normalmente tem sempre gente que fala, escreve em inglês, etc. Você está trabalhando em projeto americano, também escreve em inglês, tudo é em inglês. Cara, depende de onde você estiver. Para o nosso exemplo aqui, vamos escrever tudo em português mesmo, que não tem nenhum problema. E a gente vai fazer uma public function novamente aqui, function. Só que a gente vai fazer a nossa função de perguntar, né? E por que perguntar com R no infinitivo? É uma boa prática você construir dessa forma essas funções quando você vai
dar um nome para ela, né? Dar a função. O legal de um código bom é que ele seja como uma historinha. Você bata o olho, consiga entender ele, e as funções você consiga, pelo nome, entender. Às vezes vai ficar uma maçaroca, aí você vai ter que dar um jeito de tentar diminuir, sei lá, consulta ao banco, não sei o quê. Não, você vai ter que dar uma reduzida ali para ter um sentido. Mas também fica mais claro como você escreve, né? Porque o pessoal tem aquela ideia também, vou comentar tudo. Você só comenta o que for necessário. Por algum motivo, uma regra de negócio que você precisa documentar. Você não precisa comentar todo o seu código, senão não faz sentido ele, né? Tipo, ele tem que ser entendível por si só. Então, essa função aqui, ela é perguntar. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma pergunta, vai enviar a pergunta que a gente vai enviar pelo formulário. E lembra que a gente tem o prompt dentro do input? Então, aqui a gente vai passar como parâmetro o prompt. E não, perdão. Ela vai passar como parâmetro um request aqui, que é um pedido. Tipo request. E variável em PHP tem sempre o cifrãozinho, tá bom, gente? Request aqui. E aí, aqui a gente tem o prompt. Vai ser outra variávelzinha, prompt, que vai receber o quê? Vai receber o nosso request, que está caindo dentro da nossa função, que está onde? No campinho de input. Lembra lá que a gente criou o campinho de input com o nome prompt. Aqui. Vamos ver só. Eu escrevi isso aqui errado. Escrevi mesmo. Beleza. Então, basicamente, o que a gente faz com o nosso prompt? A gente tem que enviar ele para o ChatGPT para ele responder para a gente. Então, a gente vai ter aqui a nossa resposta, response, que vai fazer o quê? Vai chamar, não se preocupa que isso aqui vai existir daqui a pouco, vai chamar a nossa funçãozinha para o ChatGPT. E como que a gente vai criar a funçãozinha do ChatGPT? Ela tem que ter um nome que faça sentido também. Só que no caso aqui, como ela vai fazer uma consulta externa, eu vou deixar ela como privada, que só faz sentido eu acessar ela aqui pelas funções que eu estou trabalhando acima, né? Então, ela vai ser private function, e vai ter o nomezinho de enviar pergunta ao chat. E ela vai receber agora o prompt. E deixa ela quietinha aqui, só para a gente vir para cá. E aqui eu coloco isso aqui. Pronto. E agora a gente tem que devolver esse response para alguma situação. Então, qual que é a dinâmica? A gente pode devolver tudo na mesma página ou a gente pode devolver em outra página. Para ficar uma dinâmica mais legal, a gente vai criar mais uma view aqui, que vai atuar como a nossa página de response, que vai receber a resposta. Então, response.blade.php. Aí a gente já vem aqui e tem o b.extends. Agora, dessa vez, vou escrever certo. Layouts.app. Não lembro se tem 2 pontinhos, não tem 2 pontinhos. Vamos fazer a nossa section. E aqui, apaga aqui. Tem que seguir a padronização do nomezinho content. Aí vamos pegar da minha colinha aqui. A gente ganhar tempo. Mesma dinâmica das classes do Bootstrap, né? Aqui a gente vai colocar a resposta. Aqui é o nosso response. Então, o que esse response é? A gente vai passar o nosso response aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar o nosso response aqui e eu quero que, quando devolver a informação, ele retorne para view. Então, return view, ponto, chat, ponto, como que ficou lá? Response. E aí, quando a gente está trabalhando aqui, a gente pode passar parâmetros dentro dessa view. Então, eu vou passar o response e vai ter o meu response. Isso aqui é importante, né? O que eu estou pegando aqui? Essa palavra. Não é essa daqui. Essa aqui pode ser qualquer coisa. O que eu vou receber, o que eu tenho que manter igual, né?
é isso daqui, que é o parâmetro que está recebendo esse valor. Então, apesar das palavras serem a mesma aqui, por consenso a gente faz assim, mas é bacana ter esse conhecimento. Aqui eu estou referenciando, estou passando o valor que vai cair aqui, e isso aqui sim que eu vou exibir na tela e vou processar aqui. Então, beleza. Agora vamos construir aqui a nossa chamadinha para o nosso chat GPT. A nossa chamadinha é mais longa, então eu vou copiar ela aqui e colar. Basicamente isso daqui. Deixa eu ver se tem algum import. Tem import sim no HTTP. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa chamada? A gente está criando aqui a chamada, né? Sem verificação, ou seja, ele vai poder fazer a chamada sem ter nenhum tipo de conexão SSS, SSS, SS. Caramba, fugiu a sigla. S. Não vou lembrar o nome, nem ferrando. Cadê? É o cadeadinho de segurança que, por algum motivo, minha dicção não me permite falar. Mas quando a gente está conectado em uma conexão segura, que tem um certificado de segurança, ele tem esse cadeadinho aqui. Tem HTTPS, né? Que é diferente quando a gente está conectado ao HTTP. Então, basicamente, essa verificação faz isso, permite que a gente se conecte em rota sem a autenticação do certificado de segurança. E aí, a gente vai passar os headers. Quais são os headers? Dentro do nosso Postman, a gente teve que criar aqui o authorization, que, consequentemente, depois ele vem aqui para dentro dos headers, né? Aqui dentro, tá vendo? Ele veio para cá. Então, aqui nós temos dois headers, que é o nosso authorization, que é aquele beer lá, e aí aqui entra a nossa variável de ambiente, que ele já entende que é o valor lá de dentro da nossa env, que tem o chat GPT. Deixa eu ver se eu fiz até a env certa aqui para não dar pau. Fiz? Não fiz não, o chat GPT era junto. Beleza. Aqui ele tem o content type, que é um JSON, porque eu estou enviando aqui as informações. Aqui é o verbo post, para poder conectar na API. Aqui é o prompt, que é a informação que está recebendo. O max token, que a gente já viu, e a temperatura. E ele vai devolver um response. Aí você me pergunta, por que tem esse response choices aqui, o zerinho e o text? Porque dentro da nossa resposta, o que a gente quer de tudo que ele devolve? A gente quer as opções que ele devolveu aqui, né? Então, ele devolveu aqui. Ele devolveu a gente quer a referência zero dessas opções e a gente quer o texto. Então, desse jeito aqui, eu já estou indo diretamente na informação que eu quero para poder tratar. E esse JSON com os parentezinhos faz essa formatação para eu poder acessar diretamente esses outros parâmetros aqui dentro do resultado. Com isso, eu tenho só a resposta, e daí não tem que ficar com essa maçaroca aqui de informações e ficar tratando, fazendo if, etc, tá bom? Então, basicamente isso. Tá aí, acabou? Não. Por quê? A gente só fez uma rota, então a gente só tem a index. A gente precisa, do chat, a gente precisa ir para a rota de resposta também, quando tivermos a resposta, né? Cadê a colinha? A colinha tá para cá. Isso. Então, a gente vai mais uma vez na parte da rota, e aqui a gente vai colar próximo. É basicamente a mesma coisa. Só que aqui, o que eu vou fazer? No caso, nos meus testes, eu tinha criado a perguntar, para poder fazer a paginação, né? Então, aqui você vai encapsulando o que está dentro do quê. Mas dessa vez eu chamei ela só de response. Então, aqui ela fica como response, para a gente poder tratar. É isso? Ah, não, pode ser perguntar mesmo, não tem problema não. Pode ser porque eu estou acessando isso daqui. E é isso aqui que está fazendo a tradução que vai me jogar para a response. Então, é só concessão mesmo. Então, com isso aqui, já é para a gente conseguir mandar a nossa perguntinha e receber uma resposta. Então, vamos lá. A gente tinha feito uma pergunta de qual era o maior estado do Brasil. Agora eu vou perguntar qual é o menor. Qual é o menor estado do Brasil? Enviar. Ele deu erro aqui. Método post, nosso portal for this route. Então, faltou mais algum import? Não, a route está correta.
Eu acho que o nome do controller tá diferente. Um tá com GPT Verdade. Olha só. minúsculo. Isso aí, garoto. Será que Copiei vai da agora? colinha. É porque eu tenho a colinha, aí eu fico inventando, mexendo as coisas diferentes aqui. Aí ele se perde mesmo. Postmates não suporta desroute. Vê se o import também tá diferente. Pode estar certinho aqui. Tem o perguntar, vamos ver como é que é o perguntar. Não, o Perguntar. import do web.php. Acho que tem o controller importado lá em cima. Ah, é verdade. Deixa eu ver como é que ele tá. Deixa eu ver. O que faltou? Faltou. Não, tem o request, tem o HTTP, tem o controller também. Vamos ver. Ah, entendi o que você está falando. Aqui em cima, né? Aqui não tem também. Ali na linha 4. É maiúsculo. Nossa, tá certa. É aqui, ó. Isso. É a forma como tá escrito. Pronto. O Get estava rodando, mas o post ramelou. Acho que o post é mais problemático mesmo. Uhum. Vamos testar de novo aqui. Acho que enganchou. Vamos ver. Post, mas são sujas e rodo. Get e head. Ainda não está liberando. Será que eu fiz certa função? Vamos ver. Public, private. Tá aqui, tá certo também. Deixa eu ver como é que tá. Não, aqui não vai ter problema. Ah, eu tirei o negocinho daqui, lembra, gente? Que eu falei que no... Fomos trollados por nós mesmos dos passados. Ah, meu Deus. Cadê ele aqui? Eu tirei a action para ir para a página. Então ele não ia achar. Ah, vai. Vou ter que ir. Gente, agora não foi? Dá um refreshzão. Vou derrubar e subir de volta aqui. Chat.perguntar. Mas acho que agora tá certo. Tá a funçãozinha da rota mesmo, bonitinho. Deixa eu dar uma olhada na colinha, se tem mais alguma coisa que possa estar faltando dentro do web. Os imports estão certo. Aqui também. Cadê? Post tá certo. O import aqui de cima também tá certinho. Vou fazer mais um teste. Se perdeu mesmo. Cadê? Onde que ele tá falando? Tá not made allowed. Por que que não tá permitindo? Laravel Framework. Uma coisa errada na rota mesmo. Deixa eu ver, meus amigos, o que aconteceu com essa rota aqui. Vamos ver se o layout tá certo. Layouts. Layouts.app. Beleza, o index está mandando pro chat.perguntar. Vou trocar para response, mas não deve ser isso não. Vamos ver. Não é isso não. É uma coisa na controller que deve ter errado. Perguntar request. Tem o import do request bonitinho. Tenho 3 imports. Tenho certinho o request, o HTTP. Eu tenho enviar ao chat aqui bonitinho também. Ó, o view tá certo. O response tá certo. O HTTP post. O post tá certo também. Pronto aqui. Ou é
na web ou é na controller, os dois programas podem dar. Aqui já tá certo? Tá, aqui já tá certo. Vindo até pra cá, então eu já tenho aqui. Vamos dar um eco aqui só para ver se aqui tá reconhecendo também. Caramba! O Matheus perguntou se todos os arquivos estão salvos. Boa pergunta. Vamos ver. Tá tudo salvo aqui. Também tá salvo. Foi só esse aqui que morreu. Por que será? Tá igual a aplicação teste que eu fiz, ó. Que eu mostrei pra vocês de onde que eu tô pegando a referência. Mesma aplicação que tinha feito, ó. Response aqui funcionando direitinho. Layout. Index bonitinho. App Blade. Se é o come não importa. A web aqui funcionando também. Cadê a controller? Controller tá ok aqui com import. Cadê a controller de cima aqui? É, gente, coisas que acontecem no ao vivo. Tudo igual. E fora dele também. É, então. Não, pior que eu fiz 3 vezes essa aplicação aqui por desencargo, né? Falei, vou testar, vou mexendo e ia modificando pra ver. Então, tenho 3 POCs dela aqui e essa foi a primeira vez que deu esse erro aqui. Será que estourou o uso do token por Vamos dia? ver, boa ideia. Vamos testar aqui. Não, ainda tá devolvendo. É alguma coisa na controller mesmo que ela não tá conseguindo fazer a requisição do post. Só que para fazer a requisição do post, é só colocar o import do HTTP aqui. Ou esse request é para a gente poder obter os parâmetros de rota. Cadê aqui o index? Pergunte algo. Deixa eu ver como é que tá o index aqui do Blade. Perguntar. Action route. Vou copiar isso daqui que vai que é alguma coisa que tá errada aqui. Ah, e deixa eu ver também se a web tá certa. É, tá, uma é get e a outra é post, tá certo também. Loucura, loucura. Ô, louco. Vamos pro tio Google aqui, ao vivo. Sei que isso é normal de acontecer. Aqui, ó, tem um comandinho que diz pra gente dar uma limpada no cache. Vou ver de novo agora. Ah, limpei o cache da outra aplicação ainda por cima, ao invés de limpar dar certo aqui. Aí é. Foi o comandinho. Agora de novo. Vamos lá pra dentro do chat. No estado do Brasil. Acho que sua tela travou pra gente, ou tá na segunda tela. Não sei. Cadê? Deixa eu A voltar gente tá aqui. vendo VS Code. Eita. Estão vendo as outras telas do VS Code aqui, ó? Mexendo? Não, eu tô vendo duas do VS Code e Tá parado atrás aqui. tá o Chrome. Acho Não. que Au. congelou. Deixa eu abrir de novo aqui o Meet. Cadê? Agora pra chave.
Mas eu limpei o cache, ele foi, viu? O comandinho limpar o então cache. acho que era isso mesmo. Só não acho mais vocês aqui na minha tela. Toda Para de coisa branca. transmitir e transmite de novo. Ah, agora foi. Mexeu. Oi? Tá me vendo aqui, ó? Agora? Mexendo? Agora Aham. tá mexendo. Ah, então bugou. Então, o que aconteceu? Aparentemente era isso aqui, ó. Dei esse PHP Artisan Host Cache, ele limpou o cache, né? E agora se eu derrubar aqui a aplicação de novo e subir, deixa eu abrir até em chat. Melhor estado do Brasil. Aí devolveu aqui, ó. Então, E. tá funcionando. Aqui é o eco que eu coloquei na key, né? Sim, Vou tirar sim. de lá. Cadê? Tá aqui. E aí, gente, uma coisa legal também é que pra gente voltar, é só fazer uma tag de href simples ali para voltar. E ele já faz a paginação, ele entende mesmo. Então essa parte de rotas é bem legal e é bem dinâmica, né? Então aqui eu usei no OnClick esse window location para ele poder trocar a localização e passei o /chat. E a própria rota entende e me joga de volta aqui para onde eu estava. E é isso daí. Essa aqui é a aplicaçãozinha para a gente poder consumir. É só entrar no chat GPT lá da OpenAI com a conta e gerar a chave e seguir o padrão da consulta aqui, com a URL. Todos os links estão aqui documentadinhos. Cadê? E eu vou passar para vocês dentro do Discord. Eu entrei lá, tá bom? Então aqui tem umas coisas legais também. Por exemplo, tem uma parte aqui do Bootcamp do Laravel, para você que ficou interessado e quer aprender mais. Então aqui ele tem algumas situações, tem como você instalar com o Blade, que é isso que a gente estava usando, tem como instalar com esse Inertia, que basicamente ele permite você poder relacionar o Laravel com o React ou com o Vue. Então você consegue ir trabalhando de outras formas com ele aqui e ensina mais um pouquinho sobre deploy e tudo mais. Tem uma parte aqui muito legal também que eu tinha separado nos links, deixa eu ver, que é um curso gratuito no YouTube. Será que eu não coloquei aqui? Não coloquei, mas está salvo aqui na lateral. Deixei para lateral. Muita aba aberta, meu Deus. Não tem problema. Tá no YouTube aqui e é muito bom. Deixa eu abrir o YouTube. Ele vai explorar muito mais isso do que eu falei. Ele vai passar por toda a parte de arquitetura, a parte de consumo, a parte de conexão com o banco, né? Então, por exemplo, para você poder conectar o banco, você vai ter que preencher a env aqui com as suas... Cadê a parte do banco? Com as suas conexões, né? Então, normalmente, quando você trabalha localmente, o seu localhost, né, o seu IP, é esse daqui, 127.001, a porta do banco é 3306, a database é a que você criar, o usuário é root e a senha é vazio. Então, ele vai explorar um pouquinho mais essas partes aqui. Cadê? Laravel. É bem rapidinho de fazer. Esse daqui, do Matheus Batista. Esse cara tem vários cursos pagos também dentro da Udemy. E tem muita coisa boa dele. Tem desenvolvimento orientado a testes, né? E tem várias coisas. Ele tem conteúdo sobre React também. É gratuito. As aulas não são longas. Então tem muita coisa legal aqui dentro do curso dele. E ele vai começar uma aplicaçãozinha. Desde a parte da instalação, que eu dei uma pulada aqui com vocês, até a parte de CRUD e tudo mais, a conclusão de um sisteminha de eventos aqui. É bem bacana mesmo o conteúdo dele. É gratuito. É muito legal essa parte. E é basicamente isso, meus amigos, aqui que eu trouxe para vocês, viu? Pô, muito obrigado, cara. Eu já trabalho, né, no ramo e eu trabalho justamente com Laravel e usando PHP. De vez em quando esbarro no Blade também. E ainda tenho um pouco de dificuldade, mas é em relação a usar as modules, no caso, relacionar, tabela e essas coisas assim. Meio que confunde ainda. Mas Pô, com o cara, tempo a gente vai conseguindo. sim, não, com o tempo você vai pegando. Essa parte de model é bem complicadinha mesmo, assim, de você ir pegando.
Mas basicamente é uma abstração dos campos que estão dentro do banco de dados para você poder trabalhar dentro do ORM, né? E aqui dentro do curso do moço, você tem uma parte só de models mesmo. Então, se depois você quiser dar uma olhadinha, Sério eu não mesmo? sei, não sei se tem Tá vendo? chat aqui. Ah, tem sim. Eu vou mandar aqui no chat. E, cara, tipo assim, você pegar, vai, um final de semana, não sei como é que é a sua rotina também. Aham. Então, é que você tá sempre ocupado. Mas, enfim, se tiver um tempinho ali, acho que umas 2, 3 horinhas, você passa o curso. Vê ele inteiro, sem fazer nenhum exercício, só pegando os conceitos, e depois mais um tempinho pra você ir replicando, pegando as coisas, fazendo anotação. É bem rápido. É bem Entendi. legal o curso dele. É de 2 anos atrás, mas assim, tem bastante coisa atual ainda. Pelo menos a base, o conceito ali, você vai pegando, né? É legal, viu? E outra dúvida também seria esse negócio de como estudar uma parada dessa, né? Você deu uma boa dica aí de, tipo, ver tudo, logo, tá, fazer as anotações que quiser, aí depois é que você vai tentando. Sim, cara, eu aprendi isso porque quando eu fui fazer meu TCC, eu achei que eu sabia React, porque eu assistia muito aqueles bootcamp da Rocket City, né, que é muito legal. Só que o que eu fazia? Eu assistia e ia desfazendo também. Pô, tô entendendo, tô fazendo. Tá, legal. Finalizava o projeto. E aí, quando chegou pro meu TCC, que eu tive que fazer do zero, que eu falei, pô, eu só sei copiar, né? Então, tipo, como que eu posso aprender realmente o que os caras estão falando? Então, até na apresentação aqui, quando eu estava pesquisando para poder montar para vocês, fiz alguns cursos, fiz algumas aulas e tinha alguns pontos que eu achava interessante que eles falavam. Então, por exemplo, ele falava sobre o Blade. Então, fui entender o que era o Blade, como ele devolvia o dado para você e não ficar só nos termos, sabe? Senão você fica muito por cima e às vezes você não sabe como as coisas funcionam e parece que é muita mágica. E então é legal você tipo, ir tomando notas durante a aula do que você acha interessante, o que você fica curioso, o que é diferente, para depois você tipo, ter um complemento, tá ligado? Então isso é Entendi. muito bacana. Além do fato também de ser um framework, né? Ele já abstrai muita coisa. Se você ver mais por cima ainda, piorou a situação. Exatamente, cara, exatamente. Você ainda tem uma vantagem, pelo que você falou que você tá mexendo, que você mexe com PHP junto ali, você não vai tanto pro Blend, né? Então você ainda Não, fica mais eu no, migro, no, eu no... migro. Às Oi? vezes eu tenho que mexer em alguma coisa na parte do Blade. Eu já até esbarrei com Vue dentro do Blade já, cara. Pô, é Na- muito legal, né? Então a gente tá sempre, entendeu? Tendo alguma coisa diferente no próprio Blade. Então, Cara, mas eu mexo mais back-end mesmo. O Ah, Blade é só entendi. tem algum campinho a mais, assim, tal, que é só copiar, ó, né, um termo, alguma coisa assim, ou só mudar alguma coisa. Não estilizar e criar botão, essas coisas não é comigo, não. Cara, é bem tranquilo mesmo. Tipo assim, depende se você tiver já o Bootstrap instalado, é ler a documentação, replicar as classezinhas igual eu fui fazendo aqui, que ele Uhum. vai pintando bonitamente para você. Aí vai, dependendo se você tiver que fazer alguma coisa mais personalizada, aí você vai na mão mesmo. E assim, para quem tiver interesse em CSS mesmo, qual que é o. Deixa eu ver, deixa eu jogar no Google. Porque tem um que é Media Grid, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é ótimo. E, tipo assim, o cara tem um curso vitalício e é muito caro. Só que, tipo, uma vez no ano, ele faz um origami disso, origami. Origami. Uma vez no ano ele faz uma puta promoção. Então, tipo, sei lá, o curso é 1.000, sai por 200, sai por 300 e parcela em X milhões de vezes. E tem muito conteúdo que ele faz e é muito bom. Tem coisa gratuita, né? Mas tem o conteúdo pago dele e é muito bacana, assim, para quem quer conhecer um pouquinho de front-end, pegando. No próprio YouTube dele tem muito conteúdo legal. E, tipo assim, cara, na dúvida, não sei nada também, o Guanabara. O Guanabara aí é Ele é ótimo. mestre dos mestres. Sim, Ele que Guanabara. ensinou a todos. Cara, o Guanabara eu usei demais quando eu tava começando demais, mas ele tem de tudo. Volte e meia ainda pega alguma coisa ali, uma dúvida. Eu tava vendo umas questões de Python e fui fazer o curso dele de Python Eu também já pra. cheguei até a fazer os cursos dele no curso em vídeo, né? No site dele mesmo. É, que dá o certificado, né? Aham. Eu tinha dado uma olhada lá também, é bem legal. O Guanabara é ótimo, ele tá falando de Não, ele WordPress é, na também. didática ele é melhor. Ele é foda. Eu gosto dele. Cara, eu gosto dele demais também. E assim, de PHP tinha um último que era Bear, alguma coisa assim, deixa eu colocar Laravel. Que é um cara bem novo de canal. Bear Code, isso. O objetivo desses caras aqui é compartilhar o conhecimento de Laravel dentro da comunidade. Então tem muito conteúdo. E o legal é que ele tá no começo, então. Não sei se ele tá bem no começo, mas ele ainda é um youtuber pequeno. E ele é muito legal na situação do seguinte: ele comenta assim, pô, tem alguma coisa que você procurou no canal, não achou? Manda pra gente que a gente faz vídeo. Então é bem legal, ele tem uma comunidade própria de Laravel aqui dentro do canal. E, cara, é show Brasileiro? de bola. Brasileiro, português aqui ele.
Só o nome que é chique, assim, mas o cara é brasileiro aqui, gente como a gente, ó. Tá vendo? Então tem muito conteúdo legal, tem as comunidades dele. Então é bacana. Às vezes você não vai conseguir, tipo, no vídeo, mas você vai entrar na comunidade, faz a dúvida ali e a galera vai te respondendo. Isso é muito bacana. Entendi. Bom saber. Não conhecia esses conteúdos, não. É Já isso tô daqui. abrindo as páginas aqui e me inscrevendo. Esse daqui é bem legal. Gostei. E os dois são bons, tanto esse quanto o outro rapaz. A diferença é que esse aqui é mais atual, né? Então tem conteúdos mais novos. Aquele curso do outro rapaz ali é de 2 anos atrás. Não vi se ele lançou mais alguma coisa nova. Mas é bem bacana. O outro canal também tem coisas de React, se eu não me engano tem de Angular. E eu não lembro se ele tem de Vue. Vue faz tempo que eu pego assim, eu vejo mais por cima quando eu preciso fazer alguma coisa que acaba ajudando a minha irmã, numas dificuldades que ela tá tendo no projeto. Aí a gente bate papo, às vezes troca uma ideia, mas estou bem por fora do Vue e do React, estou mais pelo Angular. É isso então, meus amigos. Muito obrigado, hein, Samuel. Obrigado Gostei demais, bastante. cara, pelo Obrigado. conteúdo todo aí. Nossa, muito bom ver o projetinho, ainda mais com o ChatGPT, né, que tá no hype. Então, não, e você que foi minha copilota aí, porque tinha as coisinhas que você batia o olho ali que, pô. E eu tô cansado do Infelizmente, dia muito já. tempo de vendo essas telas de. Mas Cara, obrigado mesmo, cara. E se foi. quiser voltar mais vezes com outros projetos, pode ser de Angular também. A gente, Beleza. Angular é mais minha praia, viu? Angular a é gente tá legal. aberto aí pra, com vários slots de evento. Então, só Sabe alguma chegar. coisa de Nest? De Next? Não, Nest. Nest não usei. A minha irmã usa no projeto dela com Vue, se eu não me engano. Mas eu vou ter que aplicar uma biblioteca aqui dentro do projeto que eu tô usando que tem. Eu nunca tive contato nessa parte, não. Mas assim, eu vou de curioso também, pesquisando. Se quiser bolar, depois me chamar pra gente montar alguma POCzinha, alguma situação, mexendo aí pra apresentar o pessoal, manda bala. Tendo disponibilidade aí, eu entro. É que tava enrolado que eu tava com muita hora extra. Tava até falando pra Nath, né? Eu furei algumas agendas que a gente tinha, mas agora, em teoria, não é pra ter mais hora extra. Então tá tranquilo. Bota aí Esse pra mês. consumir uma API do Pokémon, do Star Wars, tá? Então. Dá até pra Dá de montar. fazer esse projeto também usando o Nest, né? Pra ver como é que Dá. fica. Porque o core dele é isso daqui. É a API e aqui, né? E também o body, como você passa. Isso aqui você consegue consumir com JavaScript. E aqui no Postman, aqui vai ficar pequenininho para vocês, né? Aqui eu não sei como aumenta, mas ele tem essa parte de code, tá vendo? E Uhum. dentro do code você pode definir aqui qual tipo de requisição você quer que ele crie para você do que você está fazendo. Então, por exemplo, tem Java, tem Node aqui. Deixa eu ver se tem desse Next. Não vai ter, mas ele tem JavaScript, ó. JavaScript com Fat, com jQuery. Tem várias coisas, ó. Axios aqui do Node, do React Native. Eu usei para criar uma de Python com request. Então aqui ele cria a requisição para você. Então a parte da requisição é mais tranquila. Aí como a gente devolve em tela, como a gente faz a consulta, aí vai da tecnologia que a gente está usando, tá ligado? Mas é muito tranquilo de mexer aqui, tá bom? Sobre repositório, eu vou passar o repositório original, da onde eu tirei esse projeto, daí ele vem com as coisinhas em inglês, não vai mudar nada, só as traduções que eu fiz aqui, e vou colar os links também, vou passar os links para a Nath de algumas coisas, se quiserem instalar, seguir a parte do Bootcamp, onde você faz as instalações com o... como é que é o nome do negócio agora? Com o Docker, eu tenho uma listagem aqui de várias situações que eu tive tentando fazer que estava dando problema, né? Até eu conseguir. Então, tem como você instala o WSL, que é aqui dentro do nosso terminalzinho. Eu uso a WSL2 e eu subo com Docker, no caso. Então você já tá craque nisso daí. Que é mais avançado. Esse daí é mais chatinho de fazer, então você já tá craque nisso. Eu tive que atualizar o meu terminal aqui pro 2, porque eu nem sabia que tinha saído, eu tava usando só um, então tem o link de como atualiza para quem quiser. Aí tem problemas de instalação com aquele Sail, quando ele dá problema. Então, várias coisas que eu fui tendo aqui quando eu estava mexendo, eu fui documentando para a gente passar. Tem um pouquinho sobre melhorando o que é a descrição do que é o MVC, né? Explicando um pouquinho sobre os modificadores de acesso, que são os privates, e os publics, e tem mais um que eu não lembro agora. Então, tem uns links legais aqui. MVC seria model, view e controller, né? Exatamente. Aí aqui tem... Vou até passar para você, aqui tem um pouquinho aqui para destrinchar mais, né? O que é essa padronização do próprio DevMedia. Então tá mais descritinho, tá mais aprofundado.
Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Ah, Adorei. tá. Tem um negócio muito legal aqui, cara, que eu esqueci de falar. Oi, cadê? É um GitHub, um repositório. Não quero logar, não. De empresas que usam o Laravel. Então, aqui, esse rapaz aqui brasileiro, ele fez um repositório de várias empresas que usam Laravel aqui dentro do Brasil. E tem o segmento, qual que é a cidade. E ele tem também projetos que usam aqui, eu não sei se são open source ou são privados, aí tem que clicar para dar uma olhadinha. E tem packages desenvolvidos por brasileiros. É muito legal aqui para dar uma olhada, né? Porque é da hora, né? Não sabia que tinha isso aqui, não, que as pessoas fazem esse tipo de documentação. Pelo visto faz documentação de tudo. Então. Mas achei bem legal. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Vou entrar no Discord para ficar lá batendo um papo também. E tamo aí. WordPress também, um pouquinho, como fazer aplicação. A gente fazer para você criar uns sitezinhos tranquilos com WordPress, arrasta e solta. Parte do Angular também. Dá de bater um papo. É isso. Obrigado demais. E Obrigado aí. espero que a gente nos veja mais vezes aí, fazendo mais eventos. E